Então tá. Olá, meus queridos ouvintes, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Chegamos acompanhadas por um ilustríssimo convidado no dia de hoje, maravilhoso. Seja bem-vindo, Giovanni! Depois de altos dias, a gente marcando aí, finalmente a gente tá... Sem comentários. Eu só acho que o Giovanni veio numa uma hora assim maravilhosa, porque é o quê? O Grêmio tá caindo pra Série B e a gente ganhou no domingo, no sábado. Então, assim, é só isso que eu tenho pra falar. É festa para os nossos amigos colorados, que não é o meu caso, mas eu não torço, então não faz diferença nenhuma. O meu também não, então tá tudo bem. Mas, né, já vamos aproveitar para fazer o merchan, né? Giovanni, se apresente! Né? Isso aí, faça seu merchan aí, venda seu peixe. Eu sou agora formado em jornalismo. E antes de eu me formar, eu e meus amigos colorados, a gente fez um podcast, né, sobre futebol pelo Inter, né? Então tem um podcast lá, com Instagram, Twitter, só não tem YouTube ainda, né? Canal do YouTube a gente não tem ainda, mas quem sabe mais pra frente, logo. Bora aí criar, né? Pois é, pede, né? E ó, os fãs estão famintos, tem que dar algo pra eles aí, ó. Qual que é o arroba do seu podcast no Instagram? É @_19, underline no fim também. Isso aí. E o seu podcast se chama Colorado 1919, né? Isso. Pode procurar nas plataformas. Vai ter que ter comemoração do Zoom Kai, ó. Facebook, eu não entro muito no Facebook, né? Mas lá tem bastante público ainda e a gente já tem meu curtido. Então lá o pessoal gosta bastante do conteúdo. Isso aí, muito que bem. Então você curte esportes, que é colorado, ou não também, né? Você pode estar seguindo o nosso famigerado amigo aqui, o Colorado 1909, que tem um podcast com seus amigos lá no Spotify. Detalhe eles não falam apenas bem do Inter, não. Então se você é gremista, é ótimo. Eles são colorados conscientes como eu. Eles não são chatos, como alguns colorados, entendeu? Eles são legais. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Mas então, agora que já fazemos nosso merchan, que nós apresentamos já o nosso convidado, nosso ilustríssimo jornalista, a gente veio falar sobre uma pauta que a gente vem pensando já há um tempinho, né? Que é aproveitando o nosso novembro maravilhoso, que é o mês da consciência negra, né? Que a gente comemora no dia 20. Então a gente pensou, por que não juntar duas coisas que a gente já queria fazer antes, que era, né, falar com o Giovanni no podcast e também aproveitar que o Giovanni é um homem negro, então a gente aproveita para ter a voz de um homem negro aqui no nosso podcast também, que vocês não estão nos enxergando, mas saiba agora que temos uma pessoa representante aqui. Isso aí. Então, a gente pensou em chamar alguém para a gente conversar um pouco sobre essa data, que é muito importante, que algumas pessoas talvez não entendam muito bem a importância, mas todo mundo conhece, acho que todo mundo já ouviu falar, seja pro lado bom ou lado ruim, né? Porque tem algumas polêmicas em torno do tema. E é isso. Vamos começar, então, nossa pauta. Espero que tu esteja com paciência, viu? Porque a ignorância da branquinha privilegiada vai dominar. Então, esteja consciente disso. A gente já preparou as perguntinhas para assim, né? Vamos aprender um pouquinho. Já vamos, quem sabe, de antemão avisar que aqui são diferentes níveis de militância, tipo, nesse podcast. Então, nós temos pessoas mais ativas na militância e pessoas não tão ativas na militância. Low profile. Então, pessoas zero militante, no caso eu. Nem sei como faço.
É para todos os públicos, então. Se tu já é manjado da desconstrução e da militância, é para ti que não é, que é zero manjado, que é zero desconstruído. Eu espero que não seja zero desconstruído, mas caso tu for, também é para ti, porque estamos aí para Vem aprender, aqui, né? senta com Porque nós tá na pra hora de desconstruir, aprender, não é né? mesmo? Tá na hora de Vamos ver. aprender certas coisas. Tem coisas que a gente sabe que não estão envelhecendo bem e a gente precisa contar para as pessoas isso. Porque nem todo mundo sabe que isso não está envelhecendo bem. E tá tudo bem você não saber das coisas. Alô, Tati. Patrocinando nosso podcast. Ai, é tão bom onde eu moro. Nosso Essa é a vida do especial de final de podcast, ano, né? nosso episódio de final de ano é só avião, né? Tá, continuando. Lancei uma caixinha de pergunta lá no nosso perfil no Instagram, @podcastemcrise, perguntando coisas que vocês não sabiam que era racista, ou que vocês faziam, enfim, e que agora a gente sabe que já não é legal. E aí várias pessoas mandaram a expressão criado mudo. E aí eu achei muito interessante começar por esse ponto, porque eu sim, não sei se é mais antigo, mas eu sinto que é uma discussão muito atual, essa do criado mudo. Que eu acho que há pouco tempo atrás, nem eu não sabia, não estava ligada ainda nesse rolê do criado mudo e tal. E aí foi uma palavra, uma expressão muito mandada para nós. Tem toda a problemática, né, do que é o objeto lá da casa, o móvel, que é a mesinha de cabeceira, né, mas que algumas pessoas, a grande maioria, se chamava de criado mudo. E aí tem toda a questão lá da história desse termo, né? Que é lá da época da escravidão, enfim, que realmente era uma pessoa que ficava do lado da cama, uma pessoa negra, né? No lugar da mesinha. Tem a expressão também denegrir, que mandaram para nós também, que também era e ainda é, para algumas pessoas, muito usada também. E é uma expressão racista. Ai, essa eu tenho que me policiar. Eu confesso que eu não sabia, daí me falaram. E daí agora, tipo, se eu vou falar um negócio, eu tenho que pensar. Tipo, não posso usar essa palavra, preciso trocar. Mas eu tenho que pensar, porque ela ainda tá enfiada dentro da minha cabeça. Sim, tem muita expressão, tipo, na nossa língua portuguesa que a gente tem como herança dos tempos coloniais, né? E aí É que a gente vício de escutou a vida linguagem, né? inteira, né? E daí do nada vê a primeira coisa que vem, mas eu não falo. Que nem aquele dia que eu mandei o áudio bêbada pra vocês. Tem o enegrecer também. É uma palavra que eu não ouço muito. Nossa, assim. eu nunca ouvi essa palavra. Enegrecer. Mandaram para nós também que era uma expressão que era usada antigamente, ou atualmente, não sei dizer. E uma outra, que foi a mesma pessoa que mandou, que é a coisa ficou preta. E eu achei muito interessante, tipo, de pensar, né, nesse rolê, assim, do pejorativo, né, do que, falar que uma coisa preta ou, né, negra é pejorativo. E aí me fez pensar em várias coisas, assim, dessa questão da coisa ficou preta, a lista negra, né, que, tu tá na minha lista Magia negra. Magia negra, que inclusive é intolerância religiosa também, né. A questão a ovelha negra da família, que quando vai falar de alguém que é, tipo, fora da curva, tipo, que não tem a ver com o resto da família, vai falar que é a ovelha negra. E, enfim, várias questões. Lá vem outro. Ai, meu Deus. Ai, Giovanni. Tá, mas falando dessas palavras e coisas, já vou começar. Tipo, eu acho que eu falei isso pra vocês aquele dia também. Hoje eu não tô bêbada, eu devia ter ouvido os áudios que eu mandei. Vou fazer isso, eu acho. Porque, tipo, tem uma diferença. Porque eu, na minha cabeça, tenho, mas eu não tenho lugar de fala. Tem uma diferença em tu usar uma palavra dessas sem saber o real significado. É menos ruim tu ser ignorante? Ou eu se enquadra no mesmo de, tipo, eu sei que é racista e tô usando mesmo assim, porque, tipo, foda-se. Cara, eu acho que depende muito do que tiver contigo, sabe? Porque eu sei quando é maldoso, não é maldoso, sabe? Muita gente é ignorante, né? Ignorante no sentido não ruim, sabe? Não, na verdade é ruim sim, porque ser ignorante só é uma bênção quando a gente escuta o Bolsonaro, não escuta o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro é outro nível, né? Ele quer aquelas coisas assim. Cara, que ele sabe o que usar, né? Acho que tem pessoas que elas querem aprender e quando, por exemplo, tu fala um negócio que é racista, ela te ouve, né? Tipo, quando tu fala, pô, isso aí é racista, não pode usar mais. E daí, se ela tiver paciência
e ela te escutar, vale a pena ensinar essas pessoas, sabe? Mas se ela achar que é bobagem, né? Tipo, Lá vem outro. quando a pessoa, ela, tipo, fala que é mimimi ou que a nossa geração é muito... Aí, tipo, foda-se, sabe? Não tenho que ensinar nada, só tenho que xingar e trocar uma palavra. E querem aprender, né? Eu acho que tem bastante gente ainda. Tem que ter esperança de que as pessoas queiram, né? Porque senão a gente só sai chutando a cara das pessoas, né? Porque foda. Mas é que a gente também tem que aprender a ter paciência, sabe? Isso eu percebo. Que às vezes, assim, ó, a gente desconta, às vezes, numa pessoa totalmente aleatória e ela não tem nada a ver com isso. Do tipo assim, é a quarta, quinta pessoa no dia em que ela está fazendo a mesma pergunta ou está falando do mesmo assunto. E daí tu chega na quinta pessoa, tu já tá assim, ó. Eu não tô mais a fim de explicar, sabe? Mas também eu acho que tem a questão de que... Tá, pode falar. Não, eu ia falar uma coisa. Não, eu ia falar só responder isso, que eu acho que não é nem a questão, porque eu acho que não é dever do negro ensinar nada, entendeu? Eu ia falar isso agora, gente. Eu acho que não é o negro que tem que ter paciência, é o branco que tem que ir lá não, todo mundo tem que ter paciência. Vai descontar em uma pessoa, sabe? Não, beleza, talvez a pessoa é ignorante e ela vai falar sem maldade, mas... Tipo, a outra pessoa que escutou, ela não é obrigada a ter paciência pra ensinar alguma coisa ou pra falar, tipo, isso foi racista. Tá, mas aí como que a pessoa vai saber se ela foi só ignorante? Não, esse é o ponto. Eu tô falando, talvez em outro momento da vida dela, entendeu? Mas essa é a minha concepção de Luana. Tipo, eu não sei o que as outras pessoas acham, entendeu? Eu super... vamos ver. Eu super concordo com o que tu falou. Eu também acho que tipo, a gente tem como buscar informação. Só que tem muita coisa que a gente não sabe, porque a gente nunca sabe a dor do outro. A gente não conhece todas as palavras do mundo. Tanto é que uma ali que tu falou eu nunca ouvi na vida. Então, tipo, sei lá, eu acho que se eu falar um negócio que possa ter causado dor a uma pessoa, eu quero que ela me diga, isso não é legal. Ela não precisa me explicar toda a história da palavra. Se ela me falar, tipo, não pode usar, beleza, depois eu posso ir lá e pesquisar. Mas eu acho que o falar só, tipo, não é legal, eu acho que poderia ter. Sim. Eu concordo. Eu acho que tem pessoas que tu tem que ter paciência um pouquinho mais, mas tipo, não tem como, sabe? E eu acho que vocês estão falando, tipo, é racista. Às vezes não machuca mais do que, sei lá, um olhar, sabe? Um desprezo. Mas eu tava falando dessa questão de que às vezes a palavra ela machuca menos do que o gesto, né? Tipo, a olhada, assim. Claro que tem palavras que a pessoa quer usar pra te machucar, sabe? Mas, tipo, tem coisas que é muito pior do que uma palavra. Sei lá, tem que, às vezes, tipo, tu tem que ter paciência, mas tem coisas que machucam na hora, assim, e essa coisa não tem como ter paciência, sabe? Tipo, alguém, por exemplo, ficar te seguindo ou desviar no meio da rua, te olhar torto, essas coisas pra mim, sabe? São coisas do meu dia a dia, do que a pessoa vai se dirigir a mim, assim, ela quando vai trocar uma ideia, nunca aconteceu nada, sabe? Até hoje, assim, nunca senti um olhar diferente, num tal coisa, só porque eu sou negro, é bem pior. Eu fui pesquisar no Google a palavra enegrecer, porque eu já tinha ouvido ela, mas eu não tinha ouvido, tipo, como se fosse um tom pejorativo, daí eu fiquei curiosa, né? Aí o primeiro negócio dela diz, tornar-se negro, dar ou adquirir tonalidades escuras, escurecer. Aí eu pensei, tá, mas isso não é racista, né? Tipo, isso não tem nada de ruim. Aí o segundo negócio, daí que eu fiquei, tipo, what the fuck? Lançar calúnia ou descrédito sobre algo, difamar. Aí, tipo, ele teria a mesma... Ele seria sinônimo do denegrir, entendeu? Pode crer. Aí eu fiquei, tipo, chocada, sabe? Que conseguiram fazer isso com 2 palavras. Não bastava só o denegrir. O enegrecer também é usado como difamação, sabe? E eu fiquei, tipo... Mas eu quero saber do dia a dia dele. Como... Porque, assim, o recorte que eu tenho da minha vida é branca, privilegiada, sabe? Então, assim, são coisas do tipo... qual a possibilidade de, sei lá, eu estar com algo ilícito e eu ser abordada e um cara negro ser abordado, sabe? Isso são coisas que me fazem pensar do meu privilégio. Eu adoro que a gente faz uma pergunta e passa um avião. Faz uma pergunta, passa um avião. Tá complicado hoje. Eu ia perguntar uma coisa, tipo, meio parecida, assim. Mas, na verdade,
mais ou menos. Que eu queria perguntar, tipo, pra ti, Gi, a questão das referências negras na infância. Se tu lembra que tu tinha alguma referência negra, tipo, na mídia, nos teus, sei lá, tipo, qualquer coisa, assim, na música, na tua volta, assim, pessoas que tu se inspirava, assim, que eram negras e tu pensava assim, tipo, putz, sabe? Foda, quero ser assim, entendeu? Porque, tipo, na infância é muito importante, né? Tipo, a gente ter uma referência, assim, sabe? E aí, atualmente, tipo, tem se falado muito dessa questão das referências na mídia e tal. Mas, enfim, agora, tipo, a gente já é adulto, né? Agora já passou. Tipo, eu queria saber como é que era lá nos anos 90, quando tu era criança e... Enfim, como é que tu sente isso hoje, assim, que era na época? Tipo, minha foi bem. Não digo de. Eu falo difícil agora porque eu sei das coisas que acontecem, né? Mas antigamente eu não pensava essas paradas, né? Mas eu sempre tive uma pessoa da minha família, que era meu tio, eu achava isso muito foda. Ele vivia sempre lá em. Tipo, ele me levava a tudo, sabe? Pra conhecer. Eu viajava com ele, eu era pequenininho. E ele tem 2 metros. Eu quero ser um cara assim. E ele era jogador de futebol, ele era goleiro. E ele me levava nos treinos, nos jogos. Então eu tive ele como referência, né? Além de meu pai, minha mãe e tal. Como eu gostava bastante de futebol, eu gostava bastante. Foi bem na época que eu cresci assistindo. Então era uma pessoa que também todo mundo se identificava. Quando o cara ele era gaúcho, e gaúcho não tem fama de ser negro, tem fama de ser branco, de olho azul. E então, ainda, né? Um cara daqui era negro. E tu lembra, assim, além do Ronaldinho Gaúcho, tipo, de tu ter algum desenho, algum personagem, assim, que tu gostava, que era negro, ou tu acha que nesse ponto, assim, falhou, assim, não teve muitas referências? Nesse ponto, assim, realmente falhou um pouco, mas as coisas que eu assistia, eu curtia, sabe? Só que quando tinha referência, como era o Super Choque, por exemplo, ou nas verdes dos desenhos e tal. Lá vem outro. Pois é, quando eu penso, assim, em referência de super-herói negro naquela época, nos anos 2000, coisa e tal, eu só lembro do Super Choque, assim, de desenho que passava na TV mesmo, que era Tem acho que é um dos X-Men, não? E tem aquele dos não sei o que da rua, que tem o que é cara que é metade robô. Ele é negro. Dos Titãs, Jovens Titãs. Isso aí, Jovens Titãs. Que eu já era grande quando passava Jovens Titãs. Eu só lembro do Super Choque, tá do Lanterna Verde. Apesar de que eu só lembro do Super Choque porque eu era muito fã do Super Choque. Nossa, eu amava Gente, o melhor desenho. Era muito top. E tinha... Sim! Nossa, tem um episódio muito massa do Super Choque que ele vai pra algum país da África e ele encontra aquele super-herói que é negro e que é, tipo, muito ovacionado lá, né? Que ele é tipo, meio aranha, meio alguma coisa assim, né? E fora isso, ele também acha estranho, né? Porque, tipo, as pessoas tratavam ele de outra forma, era normal, não tinha... Ninguém fugiu dele no metrô, essa parte é, tipo, pesada. Tem um outro episódio também, que quando ele conhece o pai do Rick, é Rick, né? O melhor amigo dele. Sim. Que o cara é um escrotão, né? E é racista. É bem pesado quando eu assim, mas na época, assim, é muito importante, né? Porque todo mundo que tá assistindo ali é criança e tá se formando, né? Olha aquilo, sente, né? Não tem como não sentir. Sim. Nossa, e eu acho que era uma coisa um pouco rara, assim, pros desenhos da época, essa consciência social, assim. A maioria dos desenhos não trabalhava muito isso, assim. Nem só a questão do racismo, a questão de outras desigualdades, assim, também. Não sei, não lembro de nenhum outro que fazia isso, assim. Então, realmente bem importante, mas também que teve a falha, né? Que só tinha esse, que tinha um referencial de super-herói negro, e que hoje... E era só ele também, né, que tinha no desenho. Era só a família dele. Tinha o outro era o vilão, né? Que era o Homem Elástico. O Homem Elástico era vilão, no caso. Também fiquei pensando que hoje em dia, tipo, a gente já ainda, né? Claro, tá rastejando, assim, mas ainda a gente consegue perceber que as referências já estão aumentando, assim, um pouco mais. Nessa questão de super-heróis, hoje a gente já tem, tipo, vários filmes até, tipo, teve recentemente... Não, já faz um tempo, né? O Pantera Negra... E também, tipo, a questão que tá crescendo, assim, bastante essa questão dos super-heróis negros, né? Agora tem uma cobrança na sociedade, uma cobrança, enfim, para que tenham mais representantes, né? Na esfera tanto do mundo dos super-heróis como fora, né? Tipo, as princesas,
Tipo, eu fico pensando nas princesas, né? Que antigamente não tinha princesa negra. Né? Sim. Tinha Nossa, foi quando Barbie eu tava negra. começando a ficar maiorzinha, assim, tá, adolescente, que surgiu aquela coisa lá da Princesa e o Sapo, e foi tipo assim, o estouro, nossa, estourou a bolha do tipo, uau, uma princesa negra. E mesmo assim a história dela era muito diferente, não era, eu existo e veio um príncipe encantado. Não, ela lutava pelo lugar dela. Sabe? Tipo, ela trabalhava e tudo mais, então, assim, até a construção da personagem é diferente. Eu acho que tá crescendo bastante, né? E, tipo, vai ter essa cobrança cada vez mais, e não só para filme de super, mas representatividade em séries, em filmes em gerais. Tipo. Sim. Eu queria também fazer uma pergunta que eu acho interessante, assim, quando alguém, tipo, da mídia, assim, que depois eu até vou indicar algumas pessoas, mas, tipo, as pessoas falam sobre isso, que é quando elas se descobriram negras. Que algumas pessoas têm um momento, né, de se descobrir negras. Algumas pessoas, né, tipo, dependendo do contexto onde elas estão, da região, sei lá, tipo, já é algo mais natural, assim. Mas para algumas pessoas, não. Algumas pessoas é mais tardio, né. E aí eu queria saber de ti, assim, como é que foi pra ti? Se foi desde pequenininho, ou se tu descobriu quando tu já era maior, assim, que tu se deu conta que tu era negro? Cara, eu me descobri, mas foi bem ruim, assim, a experiência, porque foi com uma professora, né, no caso. Tipo, eu tava sério, eu acho. E eu sempre fui, tipo, assim, no colégio, nunca fui, tipo, a pessoa que, né, as pessoas sofriam bullying, eu não sofria, sabe? Eu tive bastante amigo nessa escola. E nesse dia ela fez uma brincadeira, né, racista, tudo riu na sala, sabe? Nossa. Tipo, teatro que ia ter na escola sobre folclore brasileiro. Daí ela olhou pra mim, o único negro na sala, e falou que eu ia ser o... E, tipo, todo mundo começou a rir, tá ligado? E por que ela olhou pra mim, né, tipo, acontecendo, sabe? E essa foi a primeira vez que eu fiquei triste, assim, tipo, pela minha cor. Cheguei em casa perguntando pra minha mãe o que tinha acontecido. E eu que um amigo meu que era branco, que na época ele era meu amigo, né? Hoje ele continua. Sim. Ele olhou pra mim e viu que eu tava triste, tá ligado? E ele falou, não, mas se ele for o Saci Pererê, você um cavalo pra ajudar ele. É uma bobagem de criança, né? E daí começaram a rir dele, sabe? Mas marcou bastante pelo racismo da professora, mas por uma criança também, né, tipo, me ajudar naquilo, no meu problema, primeiro problema com racismo. Essa até era uma pergunta que eu ia fazer e já colocar uma situação. Porque como eu nunca tinha presenciado nada que eu olhasse assim, que fosse me incomodar de alguma forma. No caso de racismo, não que aconteceu comigo, obviamente, mas eu nunca tinha presenciado nada, até porque sempre vivi numa bolha, né? Só que esses dias eu tava num bar e eu convivo com pessoas que, tipo, que fumam, que fazem seu próprio fumo, né? Tipo, e nós tava no bar e o segurança chegou e falou, pessoal, não me leva a mal, mas isso é fumo? E daí nós, sim, tipo, os guri responderam, sim, é fumo. Aí depois chegou um outro amigo meu, que é negro, e o cara veio e falou, tu tá fumando maconha aqui, não pode. Só que não era. Só que, tipo, era o mesmo cara, e ele teve, tipo, duas reações completamente diferentes na mesma mesa. E eu fiquei chocada, eu fiquei, gente, isso realmente existe. Porque, tipo, eu sei que existe, mas eu nunca tinha visto de perto. Então, eu ia perguntar isso, sabe? Você já teve essa situação que tu percebeu, tipo, nossa, cara, por que essa diferença? Porque se tu já passou por se sentir mal nessa forma. Porque hoje em dia, eu acho que a nossa cidade é uma cidade melhor, é uma cidade mais evoluída, até por ser uma cidade de estudantes. As pessoas, se não estão abrindo sua cabeça, vão tomar no cu. Deveriam, né? Com todo respeito, mas nem tanto. Sem respeito mesmo. Mas, então eu queria saber se tu acha que isso vem melhorando, tipo, pelo local que nós estamos, ou se não, é só outra bolha que... Cara, eu vou ser bem sincero, acho que continua a mesma coisa. As pessoas, elas tentam esconder bastante o racismo delas, ou não, mas elas tentam esconder, só que às vezes fica nítido, sabe? Tipo, é muito diferente quando, por exemplo, eu vou, só tem, eu entro sozinho, ou é um tratamento diferente quando eu entro com a minha namorada, sabe? Que é branca, no caso, né? É muito diferente, tipo,
o jeito que as pessoas me olham, ou tipo no mercado mesmo, se eu tô sozinho. Aqui em Frederico até que paga um pouco isso. Eu acho que eles se tocaram assim porque teve várias reclamações já, mas em outras cidades assim, tipo, e ainda continua coisa de seguir gente negra nos locais, sabe? E, cara, mesmo quando eu fui lá em Porto Alegre, tipo, um cara só faltou, tipo, comprar junto comigo as coisas, tipo, e eu tava nessa hora, a Carol, ela tava me esperando em outro lugar. Depois ela queria ir lá e tirar satisfação com o cara, sabe? Só que pra mim é diferente, ninguém me defendendo, sabe? Eu quero que o cara tenha. Então, é foda. A diferença ainda, tipo, é muito ruim quando tu sai ou só com pessoas negras ou sozinho, porque a abordagem é diferente com o branco, sabe? E que eles têm mais. Quer dizer, eles escondem quando estão do teu lado. Aí eles te tratam bem, no caso. Isso é muito chocante, né? Que doideira. Tu falou de racismo estrutural, eu achei bem importante tocar, porque foi algo que eu comecei a ver recentemente na faculdade, que nem foi no meu curso, porque meu curso não tem recorte de classe, não tem recorte de cor, né? Deveria, assim, ó, porque a psicologia não é igual para todo mundo, assim, ó, vamos, né? Começa por aí já, porque os problemas que uma pessoa negra passa são diferentes dos problemas que uma pessoa branca passa, mas a gente não vê isso na psicologia, né? Porque eu faço parte de um grupo, a gente faz um trabalho no CASE, e aí a gente sentiu a necessidade de estudar um pouco mais sobre a questão do racismo estrutural, porque no Rio Grande do Sul até não é tanto, a porcentagem não é tão alta, mas nos outros estados a porcentagem de meninos que estão institucionalizados é majoritariamente negra, né? No Rio Grande do Sul tem um recorte, porque como o nosso estado ele tem, enfim, mais branco, assim, não sei como é que é a porcentagem de branco para negro, mas dentro da instituição, assim, é meio parelho, assim, sabe? Não é majoritariamente negro. Mas a gente pensou em estudar algumas coisas porque, enfim, mesmo não sendo a maioria, tipo, né, isso tem muito, assim, essa questão da raça, ela bate muito lá. Aqui é um pouco forte, assim, a questão da classe, mas a questão da raça ainda, né, obviamente, acaba batendo. E aí a gente tem lido, assim, alguns textos, algumas coisas de alguns escritores que falam sobre racismo estrutural, inclusive recomendo fortemente o seu meu parça, o Silvio Almeida, que tem um livro muito bom que fala sobre racismo estrutural. Eu não sei o que tu acha, assim, como é que é aí em Frederico, assim, na UFSM daí, assim, eu sei um pouquinho de como é aqui na UFSM de Santa Maria, mas eu não sei como é que é aí, tipo, a questão da tua turma, se, tipo, se teve a entrada por cota, se vocês têm uma diversidade um pouco maior na relação de pessoas negras, pessoas indígenas, se não, se ainda, tipo, é escasso, como é que é aí na universidade? Olha, quando eu cheguei aqui, em 2016, eu era um dos da idade, não era do meu curso, era da faculdade. Nossa, Meu caralho. Deus. Ela tem 6 ou... Não é pouco. Uma cidade com quase 40 mil habitantes. Então, foi bem chocante, sabe? Andar na rua e ver que não tinha nenhum negro, era um dos poucos, assim, até porque engana muito, porque o centro, ele parece ser realmente, só que tu atravessa o pessoal de bairro de classe baixa, né? Então, pessoas no centro, não costuma ver. Então, eu comecei a ir do centro e, por exemplo, fazer alguma atividade nesses bairros. Vi, cara, Frederico tem negro, tem indígena, só tá escondido, e as pessoas. Só que na faculdade não tinha essa oportunidade antes do Enem, ele, a partir dos anos que foi incluso, 2017, 2018, 2019, vocês começaram a ser uma grande parte, sabe? No curso de jornalismo, já nota uma diferença, ainda tá caminhando meio devagar. Educação, RP e jornal, tu já vê parte, sabe? Não a metade, mas tu já vê, pô, a cidade, a faculdade colorida agora, sabe? Mas quando eu cheguei aqui, cara, era absurdo, assim, não tinha ninguém, além do jornalismo, que era meu veterano, e outro rapaz de engenharia florestal. E aí eu conhecia ele, sabe? Porque nos confundiam, né? Que todo negro é... Meu Deus! Eu era o Renato, porque para as pessoas a gente era igual. Então, a partir do momento que começou, isso melhorou bastante, sabe? E hoje tu já viu uma... Então, no caso, a tua turma só tinha tu? Só tinha eu de negro, só tinha eu.
Caralho. Tinha bastante menina, era praticamente turno, mas não tinha ninguém assim de pele escura, tá ligado? Só eu ali. Mas depois começou a melhorar, sabe? Mas realmente no primeiro ano aqui foi essa situação assim. Tipo, Santa Maria tem, claro que tem mais gente branca, mas lá eu tava acostumada a ver o pessoal, tipo, meus vizinhos, pessoas que a gente tinha contato, né? Sim. Aqui a realidade, assim, não é perfeito, né? Tá bem longe de ser. Mas eu acho que por ser uma cidade maior e por ter, tipo, vindo bastante gente de fora, também tem uma miscigenação maior, tem a questão de mais diversidade, tanto diversidade de orientação sexual, diversidade de cor, de estado, né? Tipo, tem uma galera que vem de São Paulo, até de outros países, tem gente que vem para cá estudar, enfim. Então, talvez a gente não sinta tanto, né, a gente tá dentro de um lugar que é mais variado, assim, de população, e daí a gente vai para um outro lugar que não é tanto, né, que é mais pequeno, como o Frederico, que, enfim, a universidade também é menor, né, do que aqui, e daí sofre esse choque, assim, né, de realidade, que tem em muitos lugares também, né. Essa questão tem, enfim, tipo, a UFSM, eu acho que aqui também, o ano que eu entrei, 2016, aqui no campus aqui de Santa Maria, eu acho que foi o primeiro ano que teve a entrada das cotas. Eu acho que até então não tinha as cotas do Enem, porque era pelo vestibular, né, antes. Sim. Então, tipo, eu acho Até 2015 era vestibular. aí eu acho que começou, tipo, a variar um pouco mais, assim, e, enfim, mas ainda tem esse outro debate, né, tipo, tá entrando um pouco mais de alunos agora negros, indígenas, enfim, mas os professores continuam todos brancos, né, a maioria homens, não sei como é que é no jornalismo, mas... Cara, a maioria é mulher na comunicação, né? Eu acho que tem 3 professores homens e o resto é, tipo, 10, 15 professoras mulheres, assim, então isso aí é massa, mas, por exemplo, o meu TCC mesmo, que obviamente eu racial, né? Eu não tive ninguém para entender isso, né? Tipo, claro que pessoas brancas que nem têm um pouco de noção, mas não é equidade, né? Não sentem de verdade. Então, a melhor pessoa do mundo, ela, né, tipo, ela aprendeu junto, né, no TCC. Talvez tenha sido até bom para ela orientar por essa questão dessa troca mesmo de conhecimento, né? De que talvez, se não fosse ela orientar o teu TCC, ela não teria contato com algumas temáticas também. Então é bom também essa troca. Não sei se os guris têm alguma outra coisa para perguntar. Não, pode perguntar, porque... Eu tô absorvendo como uma esponjinha. Eu tô nessa também. Tá, então eu não vou perguntar ainda, eu vou pedir outra coisa que eu vou improvisar. Eu queria que tu falasse alguma coisa que tu gostaria que as pessoas brancas soubessem. Bem assim, de improviso, assim, tipo, sei lá, tipo, qualquer coisa assim que tu acha que as pessoas brancas deveriam saber. Tem tanta coisa. Pode ser sobre negritude, pode ser sobre primeiros passos, a gente tá engatinhando. O que a gente precisa saber básico? Pensa que tu tá falando com pessoas, assim... Pensa que tu tá falando com uma criança de 5 anos. Que nunca ouviram falar sobre raça, sei lá, sabe? Uma coisa bem simples, assim, não precisa elaborar muito. Beleza. Não, assim, tipo, essa vai muito da criação da pessoa também, né? Eu cresci, tipo, aprendendo muita coisa da minha família, de problema em aceitar as pessoas. Acho muito ruim quando te julgam por algo que só pela tua aparência, a tua cor, na real, né? Agora, por exemplo, muito assim, quando te tiram para algo, tipo, pejorativo, vagabundo, essas paradas, assim, eu acho que todo mundo devia se colocar um pouco no lugar do outro, sabe? Não só da pessoa negra, mas em qualquer outro ponto que aquela pessoa é de verdade, sabe? Eu acho que difícil, mas como bem ampla, tá ligado? Eu queria que as pessoas pensassem um pouco antes de dirigir a palavra, pensar em dirigir a palavra para uma pessoa negra só negra, tá ligado? Eu já isso aqui, só isso. Tava voltando, sei lá, tarde do trabalho da namorada, andando com separado, tipo uma pessoa normal deveria ter o direito de fazer. Então, que as pessoas elas pensassem, cara, porque tu tá indo e não, tipo, às vezes eu torço pra uma pessoa branca separada na rua e não eu, tá ligado? Porque eu acho muito injusto, sabe? Tipo, tu tá caminhando por
qualquer coisa que Eu tenho uma pergunta também. Na verdade, o que tu diria para pessoas negras que são racistas? Essa é foda. Complexo. Vai pra terapia. Essa é bem direta ali, ó, pra alguém bem que eu quero pegar, quero que escute, sabe? Sim. Cara, é que assim, não é nem. Elas são parte de um sistema, né? Um sistema totalmente racista, que elas julgam o jeito, a cor da pele da pessoa, né? Por estar rodeado dessas pessoas, tanto na que elas acabam falando besteira, sabe? Mas é que mulher que é machista, justamente porque tá inserido no meio. Justamente porque ela tá inserida no meio, só espalhando aquilo e continua, e ela não quer aprender, sabe? Ela não quer. Isso é mimimi. Tipo, todas as pessoas que não querem aprender vão falar isso. E isso serve para pessoas negras que estão racistas e mulheres que não querem aprender sobre o feminismo, sabe? Então, eu acho que é a mesma coisa. Tem uma diferença de estrutural, né? Mas acho que os problemas são os mesmos, sabe? Quando tu não quer aprender, tu quer só fazer parte daquele sistema, sabe? Tipo, olha aqui meu amigo branco, tá ligado? Eu com eles. É um chaveirinho, sabe? Eu já pensei que, no caso, pode ser também uma forma de, tipo, a pessoa já se machucou, já se magoou de alguma forma, que ela preferiu, tipo, falar, não, então eu vou ir com todo mundo e vamos fingir que eu não faço parte desse meio para eu não me machucar mais, entendeu? Tipo... Eu acho que faz parte do nosso sistema, né? Do racismo estrutural. Ela sofreu tanto com aquilo, o jeito dela se proteger dessa forma, sabe? É porque ser resistência dói, né? Tipo, Exato. Pensar que todos os dias da tua vida tu vai ter que resistir, tu vai ter que bater de frente, tu vai ter que lutar. É doloroso, né? Tu tá nesse lugar. Às vezes é, entre aspas, muitas aspas, mais fácil tu só seguir o sistema e entrar no jogo deles do que tu bater de frente e tu ter que, né, tipo, ter força e ser resistência todos os dias, assim, sabe? Exatamente. A gente tem vários exemplos aí de direita, por exemplo, que nem aquele. Tem o delegado que é um bosta. Tem o Holiday também, que é o deputado lá, que é outro. Mas são pessoas... que, na verdade, vamos dizer que a pessoa ser um bosta não tem uma caixinha, né? A grande maioria vai ser o branco, hétero, homem, cis, mas tem as exceções ali dentro, porque ser bosta é outra coisa. É universal. Isso aí. Ela abertura para pessoas brancas e principalmente esse pessoal de direita falarem merda, sabe? Um negro tá falando que não é racismo, isso aí. Olha ele não se vitimizando. Caga todo o rolê, toda uma luta, né? Pessoal. É que nem aquele vídeo do Morgan Freeman, né? Que há muitos anos atrás ficou fazendo sucesso. É uma piada aquilo lá. Que ele falando, né, sobre o Dia da Consciência Negra, e aí, tipo, no Dia da Consciência Negra, aí chove branco chorando com esse vídeo, mostrando, olha aqui, um negro que acha que consciência negra não existe, que tem que ter consciência humana, e enfia no rabo a consciência humana, cara, enfia no rabo, assim, ó, uma coisa nada a ver com a outra, sabe? É ridículo tu pegar uma pessoa pra, assim, estragar todo o movimento, sabe? Que não tem nada a ver, sabe? Tipo, aquele ditado, né? O ovo podre estraga toda a receita. E aí, tipo, também tem a questão, né? Que às vezes, tipo, pode ser que exista uma situação de racismo que vai ter um negro que não vai se sentir afetado com aquilo, que pra ele não vai ser racismo, não vai, tudo bem, mas se tiver outro que se sentir afetado e que se sentir ofendido, isso ali não vai deixar de ser racismo, entendeu? Tipo, se alguém se ofendeu, já é um problema a questão, sabe? Não interessa quantos vão dizer que tá tudo bem, sabe? Então esse é o rolê, assim, sabe? Que às vezes parece que as pessoas, elas ficam só tentando achar alguém que justifica a merda que elas estão falando, assim, sabe? Alguém que só vai lá e vai dizer assim, não, pode continuar sendo esse postinho que tu é, pode continuar sendo racistinha, tá tudo bem. Sendo que, tipo, não, cara, assim, ó, ninguém precisa fazer isso, sabe? Ninguém deve fazer isso com outra pessoa. Tem reações e reações, né? Tipo, o pessoal bate muito no futebol, né? E, tipo, no Brasil, né? Tipo, os jogadores. E geralmente eles não têm essa... Hoje em dia, né? Eles não falam mais os problemas, sei lá, social do país, enfim. E o Neymar fala, eu não sou negro.
Tipo, essas coisas elas acabam dando palco, né, para essas pessoas que adoram falar que não existe racismo, e aí quando não vê o negro no futebol se manifestando ou vê uma manifestação com a realidade, aí, né, acaba dando palco para essas pessoas que falam que não existe. Exato, então, tipo... E assim também, tem a questão, né, de que agora tu falou, por exemplo, que os jogadores de futebol, a maioria não se manifesta com essas coisas. Tem muito uma questão também, uma cobrança social, eu acho, porque quando tu faz parte de uma minoria, parece que tu precisa, tipo, 24 horas por dia estar na militância, ou tipo, que tu, não digo que é tipo, tu é uma minoria, tu não vai fazer nada pelo teu povo, sabe? Mas tem as edições depois, amiga. Tipo, mas eu digo que assim, olha, parece que tem uma cobrança que todo mundo tem que ser, tipo, tá ativo militantemente, assim, sabe? Tipo, daí tu é negro, tu tem que falar 24 horas sobre racismo. Tu é mulher, tu tem que falar 24 horas sobre feminismo, sabe? Tu é LGBT, tu tem que combater a homofobia o tempo todo, sabe? E ninguém fala o quanto isso é cansativo e também é uma coisa que, tipo, foge da realidade das pessoas, sabe? Ninguém faz alguma coisa o dia inteiro de nada. Não venham exigir isso dos outros. E, tipo, acho que assim, ninguém, por exemplo, no caso das pessoas, nenhum negro é obrigado a ser militante do movimento. Tipo, isso é uma coisa. Eles não precisam falar o tempo todo sobre isso. Não precisam ser o Morgan Freeman que faz vídeo contra a consciência negra também. São dois opostos. Tipo, tu não precisa ser militante, não é obrigação de nenhuma minoria ser militante. Agora também tu não vai cagar o rolê do coleguinha, né? Tipo, fica quieto. Deixa o movimento andar. Não precisa se enfiar dentro dele, assim, sabe? Mas também é doido, assim, pensar, né, tipo, nisso, assim, de que é uma coisa que também faz parte da tua vida, né, tipo, tu vive isso 24 horas por dia, entendeu? Então, tipo, tu já tá, só de tu tá vivo, tu já tá, tipo, ativamente lutando, porque tu já tá indo contra as estatísticas, né? Tu é um jovem homem negro no Brasil. Tu tá vivo, tu já tá indo contra as estatísticas, entendeu? E formado. Exato, tu tem, eu ia falar pós-graduação, ainda não. Tu tem ensino superior, tu já sabe, já venceu super, assim, sabe? Então eu acho que, tipo, tem coisas, assim, que a gente precisa, tipo, parar e refletir também, né? Tipo, de que a militância não precisa ser 24 horas, porque tu já vive isso, né? Então, enfim. Assina embaixo. A gente queria, então, fechar esse episódio maravilhoso falando que, para quem não sabe, o dia 20, que é o Dia da Consciência Negra, ele foi escolhido em homenagem ao aniversário de morte, se não me engano, não é de nascença, é de morte do Zumbi dos Palmares. E se tu não conhece, vai pesquisar a história, tem Google, por favor. E também que a gente queria indicar pessoas para você seguir também nas redes sociais, porque é muito importante. Eu acho que, assim, se questione se os lugares que tu frequenta só tem pessoas brancas, se nas tuas redes sociais só tem artistas ou influenciadores brancos, se não tem pessoas negras, que tu consome conteúdo, se os filmes, as séries, as músicas que tu ouve não são produzidas por pessoas negras, são produzidas apenas por brancos. Então, assim, se questione o porquê disso, sabe? E se é assim, muda, sabe? Porque, assim, tem uma cambada de gente, assim, foda pra caralho, sabe? Só esperando, tipo, tu conhecer eles, assim. Inclusive, assim, eu vou indicar aqui o podcast, aqui, já tem um podcast pra você seguir, que é o podcast do Giovanni. E eu quero indicar também alguns influenciadores que eu gosto muito. Que, assim, eu não podia deixar de indicar a Nathalie Neri, que é, assim, amor da minha vida. Siga a Nathalie Neri, ela é perfeita, sem defeitos. Ela tem um canal no YouTube e ela tem no Instagram, obviamente, né? A Gabi Oliveira, que é @GabiDePretas, também maravilhosa. Tem um podcast lindo que se chama Afetos também, que é feito com outra mulher negra maravilhosa também. Tem a Camila de Lucas, também incrível, que todo mundo conheceu no Big Brother, mas eu já conheci ela antes, tá? Porque ela era maravilhosa já antes. E que, inclusive, assumiu o Black hoje. Maravilhosa também. Sambou na cara dos racistas nojentos que estavam falando das lace dela. Pra quem gosta de maquiagem, também tem o Herdeiro da Beleza, que é o Tássio, maravilhoso, maquiador incrível. E também tem o Perfil da Não Inviabilize, que é um podcast super famoso, né, que a maioria das pessoas conhece, mas que não sabem que a Deia é uma mulher negra. Então, se você ouvia já o Não Inviabilize, saiba que é feito pra uma mulher negra. Aí tem as séries com personagens principais negros, maravilhosos. Que é Little Fires Everywhere, que é uma série da Amazon, que eu amo também, que é incrível. Muito que, boa inclusive, é muito boa, né? Tem a Ginny Georgia, que é da Netflix, que é uma série um pouco mais adolescente também, mas é muito boa.
Tem a Eu Nunca, que não é. Ela é uma personagem não branca, no caso, porque ela é indiana. Então, também já conta também para a diversidade aí das indicações. Sangue e Água também, que é uma série também protagonizada por pessoas negras, também muito boa. E Behind Her Eyes, que eu já tinha indicado num outro episódio também, que é maravilhosa série. E que a personagem principal é negra também, incrível. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Depois Sim, assistam Histórias Cruzadas. a gente tá falando dos filmes antes, que eu falei do Corra, que eu Tá, eu tenho que indicar um filme que eu lembro que eu assisti em 2016 e foi muito bom, assim, nessa época de vestibular, que foi Preciosa. Ai, Preciosa é maravilhoso! Preciosa é muito bom. Nossa, eu Nós chorei assistimos no horrores. Praxis, lembra, Gi? Sim, foi no Cine Praxis. Foi lá que tu olhou? Sim. Eu já tinha olhado uma vez e daí eu olhei lá que tinha... Ai, maravilhoso, saudades Praxis. Nossa, filme pesado. É pesadão, né? Mas é massa. Um outro filme pesado é o Moonlight, que é muito incrível também. Uhum. É muito bom pra discutir masculinidades e masculinidades de homens negros. Perfeito. Que inclusive concorreu ao Oscar e ganhou, eu acho, né? Ganhou. Ai, eu sou Melhor muito fã filme. dos Oscars, mas é muito bom esse filme. Então, se o Oscar tá dizendo que é melhor filme, quem sou eu na fila do pão pra discordar? Não que o Oscar sempre acerte, né? Mas nesse aí ele acertou. No caso, é muito bom. Nesse aí acertou. Giovanni, você tem alguma indicação? Eu sou péssimo pra isso, mano. Eu esqueço, eu assisto tanta coisa que eu esqueço as coisas. Eu tinha que parar pra pensar hoje também, porque... Não, a gente foi agora, pelo menos as minhas indicações saíram em 5 minutos. O que o coração manda. Se vier alguma coisa na cabeça. A série da Netflix que eu gosto bastante, que é Atlanta. Não sei se vocês já falaram No podcast. mas Não série assisti, inclusive. espetacular, cara. Ela tem 3 temporadas, está em produção. Eu não lembro o nome do ator, mas claro, tem o Edson Gamboso, né? Super famoso, e tem um ator que ele é muito bom, que fez vários filmes já, tipo, como aquele que fez. Ele Tem fez. o Donald Glover, Brian alguma coisa. Brian alguma coisa. Aí ele fez também Segredo, também filme. Eu indico Real, assim, porque mostra uma realidade dos negros americanos. Dá para trazer muito para cá, para o Brasil, porque coisas que tu consegue se enxergar, né? Então, que te deixa preso, né? Tipo, Além de ter homem bonito, vim olhar a capa, gente. Botei na minha lista. É uma já. série. Ela já tá na minha lista, já tá. Eu só vou abrir um parêntese que um dos caras que fazem Atlanta fez Corra. Sim, o Giovanni falou. Isso, Então, nossa, é realmente. muito bom ator, mano. Tem cada episódio, assim, épico. É muito boa essa série mesmo, assim. É bom tirar um tempinho. Isso aí, nós temos muita indicação, então assim, ó, tem pra caralho, assim, ó. Tem pra aproveitar o feriado. Nossa, assistindo aproveitar várias demais, coisas. Assim, e já segue esses influenciadores aí, já vai espalhando pelo mundo, assim, vai tudo ouvindo os podcasts, vai olhando as séries, e é isso aí mesmo. Vai ouvir o Giovanni, vai seguir o Giovanni. No mínimo, né? No mínimo. Mínimo que a gente espera de vocês, tá? No mínimo. E aí, quando a gente postar esse episódio, se tu tiver mais indicações também, comenta lá pra nós, que a gente gosta da indicação também. E é isso por hoje. A gente quer agradecer imensamente o nosso convidado maravilhoso. E daqui a pouco, em breve, vocês vão ouvir mais um episódio com esse ilustríssimo podcaster que a gente tá aqui. E nos vemos semana que vem. Mas de onde vem? Taranana. Ninguém entendeu a referência. Você sempre fala isso e termina com ninguém entendeu a referência. Acho que todo mundo já, nessa altura do campeonato, as pessoas já entenderam a referência, acho que tem. Então Bye, tchau, bye. pessoal. Beijos, Besitos. se cuidem, sejam conscientes, bebam E não água. reclamem do episódio longo, porque é assim mesmo. Acelera. Vai limpar a casa. Fogo nos racistas. Vai esfregar o banheiro. Corta. Tá, agora a gente grava o próximo, aproveitar, né? Giovanni vai ficar aqui com nós agora até amanhã gravando o episódio. Porque... Foi mal, pessoal. É que tinha um bicho gigante no meu quarto. Lá vem outro. Vamos contar depois na edição quanto já foi, tá?